E é um livro que ele surpreende, de certa forma, pela essa linealidade, para quem tem intimidade com sua literatura. Mas uma coisa que me chamou muito a atenção é que as metáforas, elas estão melhores trabalhadas, assim, elas são mais fortes, né? A questão da água, a presença da água, por exemplo, é uma metáfora muito recorrente no livro, a questão do frio, né? Aquela coisa que é um retrato mais vivo das angústias todas por que passa essa família obrigada a se apartar do seu território primário, mas que aquilo fica como algo entranhado mesmo em todas as emoções dela, né? Então, quer dizer, essas metáforas, elas estão mais sólidas do ponto de vista mais bem realizadas e, por outro lado, mais poéticas também, né? Quer dizer, do que dos livros anteriores, onde havia um despojamento maior, né? Você também sente um pouco disso no livro? Como é que surge isso no livro? Então, ele é ambientado mesmo nessa água toda, porque a origem é essa, né? Então, se vê, por exemplo, for pensada como Veneza, você está na água. E está na água que é uma baleia, que ao mesmo tempo é uma baleia morta. E, quer dizer, isso é quase não é uma metáfora, então é bacana que você coloque assim que é uma metáfora bem realizada, porque ela é realizada mesmo, ela é no real. E ao mesmo tempo o frio é uma experiência, enfim, para todo mundo que é assim, para essas pessoas que vieram da Europa, né? Essa imigração europeia que constitui também o Brasil, sobretudo no caso do Brasil sulino, o frio é europeu e esse frio é cultural, esse frio é um frio da linguagem, é um frio das emoções e ao mesmo tempo ele é um frio concreto. Então o Brasil gaúcho é um Brasil muito frio do ponto de vista físico, do ponto de vista somático e do ponto de vista dos afetos. Então é um frio geral. Tem até um povo lá do sul que fala em estética do frio. Eu acho que esse livro é totalmente estética do frio. E é uma coisa difícil, talvez, para quem viva no Nordeste brasileiro, no Norte brasileiro. Talvez seja difícil encontrar com essa emoção, que é uma emoção do frio, que parece sem emoção. O frio é totalmente emocional. Mas, ao mesmo tempo, ele é uma emoção de afastamento, de rancor, de silêncio, muito silêncio. E para mim não foi nada difícil fazer isso, eu tinha que fazer isso até, e isso era a realidade da situação mesmo. E eu vivi muito isso no meu ambiente familiar, no ambiente cultural, enfim, de onde eu venho, que sou muito gaúcha, e vivo aqui assim no frio paulistano, que também me agrada, mas eu nasci numa das cidades mais frias do Rio Grande do Sul, que é Vacaria. E Vacaria aparece nesse livro como V, porque no fundo é aquela coisa, a gente viaja, quando a gente viaja, se você está muito conectado na sua experiência interior, você está viajando sempre para o mesmo lugar. E quando você vai para um outro lugar, no fundo o que você está fazendo é voltando. Lembra do Guimarães Rosa falando que o sertão é dentro da gente? Pois é, o sertão é dentro da gente e o frio também é dentro da gente. As pessoas espantam assim, que falam comigo, como é que eu sinto tanto frio se eu vim do Rio Grande do Sul, se eu nasci numa cidade tão gelada? E eu acho que eu sinto mesmo porque está dentro, não tá fora. E quer dizer, não é uma coisa assim que você se acostumou com a geografia do local e essa geografia não toca mais você, ao contrário. Você carrega essa experiência da exterioridade que você viveu e ela constitui você na sua na sua interioridade mais constituinte mesmo, naquela que é a sua mais verdadeira e mais essencial, mais fundadora. Então, esse livro, ele é muito meu nesse sentido, assim. Embora tenha muita imaginação, porque, afinal de contas, se eu fosse falar de mim, talvez devesse falar... talvez devesse ter se fosse muito autobiográfico, talvez eu devesse contar Márcia Tiburi, professora de filosofia, enfim, escritora de livros de filosofia, sei lá, pudesse talvez marcar mais esse lugar, pudesse fazer ali uma mulher, pudesse fazer uma feminista...
E, no entanto, é um livro que tem um narrador que é um fotógrafo, que é um homem sozinho, e que, eu não sei, às vezes fiquei pensando também, claro que esse personagem é muito meu, né? Eu também sou muito homem. Mas, ao mesmo tempo, ele é fruto de um processo assim, que você tem que realmente pôr a faculdade da imaginação para funcionar. E ele parece tão real. E agora eu estou escrevendo um livro que é tão absurdo e que tem uma personagem que é uma mulher, e ela é uma mulher muito feminista e é muito mais parecida comigo, mas não tem nada de realidade. Aí, quem lê os meus romances e acompanha vai perceber que tem todo um jogo entre eles também, assim, de conversa, de recorrências, de abandonos, de trocas, sei lá. Mas você também tem que contar com um leitor muito atento sempre quando você está construindo uma obra, né? E assim, quem é o leitor que consegue ser atento numa sociedade como a nossa, espetacular, em que valores muito, vamos colocar assim, valores nada espirituais estão em jogo, né? Em que as pessoas estão loucas atrás de fama, dinheiro, poder. Enfim, fiquem para vocês com esse negócio aí, que eu quero mais escrever meus livros. Agora, é interessante, esses personagens, aquele avô, né? Quer dizer, é um avô curioso na relação que a gente tem, né? Pelo menos no estereótipo que a gente tem, porque ele é muito sentimental, né? Ele tem uma carga de sofrimento que ele procura esconder, né? Ele procura sempre disfarçar essas coisas, mas a relação dele com o neto é de um sentimentalismo maior até do que o da avó. Né? Quer dizer, a relação dos dois é uma relação calcada num afeto muito, muito sólido também, né? Quer dizer, como é que surge essa figura também? E isso também não foi nada difícil de fazer, porque essa era a relação que meu avô tinha comigo. Muito mais do que minha avó, que chamava ele de nono, né? Como os italianos chamam. E tudo isso então era muito fácil para mim construir, porque era realmente a realidade da vida que eu vivi com o meu avô. A diferença que tem é que o meu personagem, ele conta a sua infância sendo um menino. E eu também me inspirei muito na relação que o meu irmão, que é 1 ano, 2 mais velho que eu, tinha com esse meu avô, que era realmente essa figura bem peculiar. E eu misturei ali. Eu misturei o meu avô, que foi meu avô mesmo, que morreu, e o meu bisavô, do qual ele contava tantas histórias, que era o italiano que tinha de fato vindo para o Brasil menino e adotivo e tal. Então, a novela familiar que você encontra aí, o pessoal gosta de ler teoria literária, lê aquele livro da Marthe Robert, que chama Romance das Origens, Origens do Romance, e ela tem toda a razão. Eu, quando li esse livro, disse, nossa, é isso aqui mesmo. Você escreve por quê? Você escreve porque você teve uma experiência que é a busca do tempo perdido. Vai ser de novo, a gente vai voltar a esse mesmo lugar. E é uma busca do tempo perdido que não é simplesmente a busca de uma realidade pura e simples, no sentido assim de vamos fazer a ata da reunião ou vamos contar a biografia ou fazer o currículo vitae. É o subterrâneo dessa experiência. E é isso que eu acho que a gente busca quando faz literatura, em qualquer livro que realmente seja literário, que não seja só assim a vontade de estabelecer uma história impressionante para as pessoas, né? Então, para mim tinha isso, mas a fonte, Maurício, a fonte originária desse acontecimento aí para mim, que é esse livro, foi sempre mesmo esse subterrâneo, esse recalcado, esse abandonado, esse esquecido, que estava dado na própria experiência e que se você não escreve, se você não faz literatura com isso, morreu, acabou. Aí sim, a vida é nihilista, a literatura é a única salvação, eu acho. Eu acho o título ótimo, né? Era meio esse rosto, o título era de uma força danada, né? Foi um livro que, de certa forma, que lhe deu muito prazer, pelo menos muita emoção para fazê-lo, né? Eu não queria terminar, mas eu tinha que terminar porque eu comecei a pensar, poxa, minha tia, que é uma personagem desse livro, ela está viva. Ela é uma das, assim, fora uma das minhas irmãs que realmente lê meus livros, que é uma professora de biologia, que gosta do que eu escrevo, ninguém na minha família lê meus livros. E essa minha tia, que é uma dona de casa, que nunca casou, que realmente é ela. E que está muito assim... Realmente, as histórias que eu conto aí são praticamente todas verdades sobre ela.
E ela leu os meus livros. Ela leu aquela Pedreira do Manto, sendo que ela não é uma mulher escolarizada, nada disso, ela só gosta de ler. E ela fez vários comentários e foi muito legal a leitura dela. E eu pensei, poxa, ela está envelhecendo. Um ponto em diante da vida, viver é praticamente uma sorte. Eu pensei, eu queria tanto que ela lesse antes, acho que ela vai ficar feliz com esse livro. Mas ela estava lendo, eu só vou visitá-la no final do ano e a gente não tem uma regra, assim, que a gente não fala pelo telefone. Então, no final do ano eu vou saber o que ela pensou e vai ser muito bacana, sabe? Quer dizer, mesmo que ela não tenha gostado, mas acho que ela vai gostar, daí, pra mim, valeu. Assim, se você gostou, se a Regina Zilberman gostou, que escreveu uma... Belíssima apresentação. Foi tão bonito, né? Fiquei tão contente. E se a minha tia gostar, tá feito. Se tiver mais um que gostou, nossa, aí é lucro. O leitor é um lucro. Márcia, obrigado por sua participação aqui no Leituras. Nossa. É sempre uma conversa muito interessante. Agradeço demais, é um prazer. Fico super contente que você tenha lido. Tomara que os telespectadores do seu programa, sério, também gostem. Obrigada, hein? Obrigado. Duas maneiras de preservar o amor e vencer o medo, duas buscas incansáveis. Apesar de fortemente marcados pela violência e o debate social, nossos escritores nunca deixaram de falar de amores e paixões. Em seu primeiro romance, Suíte de Silêncios, lançado pela Rocco, a escritora Marília Arnaud conta a história de Druína, uma mulher duplamente abandonada, primeiro pela mãe e depois pelo amado. O universo em que vive a menina é ao mesmo tempo libertador e opressivo, e nesta dualidade se constrói toda a trama. Educada pelo pai músico, vive o enigma de um certo homem de sapatos brancos que encontrava sua mãe em lugares públicos. O silêncio do pai diante da fuga da mãe a oprime, e a liberdade vem com João Antônio, mas este também se vai, e pelas ruas de Pedra Santa, Druína tenta encontrar sentido para a sua vida, e mais mergulha no labirinto. Ao trabalhar um livro de perdas, Marília Arnaud lida com opressões e medos. Sua personagem parece não encontrar caminhos seguros, mas o romance se constrói com uma riqueza de linguagem e uma poética raras na nova literatura. Naturalmente que há outras maneiras de preservar o amor e vencer o medo, e esta pode vir numa prosa com opressões mais evidentes e um panorama histórico mais definido. É o caso do romance Exílio, de Marcela Taliaferri, lançado pela Imã Editorial. A trama fala de um agente da ditadura militar que forja a loucura do genro para afastar a filha do envolvimento amoroso. 15 anos depois da separação, o homem oprimido pelo sogro procura reencontrar seu passado. E então este passado torna-se uma esfinge indecifrável no presente. Encontrar as pontas perdidas do barbante é também uma luta contra o medo e alimenta as esperanças. Apesar do forte componente político, Exílio é, sobretudo, uma história de amor e de perseverança. A busca de solução para um passado ferido faz do protagonista uma espécie de herói inconformado. Neste emaranhado, bem alinhavado, nascem as tramas desta prosa, forte, densa, precisa e bela, na correção de sua linguagem poética. O amor e a esperança em dois de seus momentos mais intensos, Suíte de Silêncios, de Marília Arnaud, e Exílio, de Marcela Taliaferri. O Leituras de hoje fica por aqui, e você bem pode ficar na companhia de bons autores e bons livros. Até nosso próximo encontro.